Você não tinha um cronograma estático assim, né? Não, Aquele controle absurdo. não. Como que você se programava em relação às matérias, quais matérias estudar, como é que funcionava? Quando chegou na fase de revisão, né? Aí eu ia estabelecendo assim: vou estudar 2 matérias nesse dia. Aí eu ia esgotando aquela matéria, aquelas 2 matérias, eu ia esgotando. Mas o quanto eu ia estudar de cada matéria naquele dia, eu sabia. E eu sabia que eu ia fazer questões também, eu sabia que eu ia fazer, mas eu não sabia o quanto eu ia estudar de cada matéria naquele dia. Então, às vezes, o céu era o limite. Às vezes a meta era dobrada, às vezes a meta era reduzida. Sim. É, Isso em carga eu. horária mesmo, né? Em tempo de estudo. Você ficava Isso, mais tempo estudando. isso, isso. Era tempo, era tempo. Eu não gosto de fazer. Eu, às vezes, até fazia páginas também, sabe? Uhum. Mas. Aí eu ficava assim, não, só até terminar isso aqui, só até terminar. Eu tentava criar métodos no meu cérebro para eu ir cada vez mais aumentando a minha resistência. E Sim. aí, essa questão de mesclar matérias me ajudou muito. Dinamizar métodos também, porque aí eu lia o meu material, ficava revisando o meu material, fazia questões, e aí eu ia revendo a maior quantidade de matérias possível, sempre também criando um esquema de revisar a jurisprudência, estar sempre atualizada. Uhum. E aí dessa forma, porque, sabe, eu acredito, para mim, exercício físico é a minha balança, é a balança do organismo humano. Não tem dia que você está mais bem disposto? Que você corre uma maratona se te deixarem? Sim. Tem dia que você está mais cansado? Que você não consegue render tanto? Como é que você quer cumprir a mesma meta no dia que você está super bem disposto para o dia que você não está tão bem disposto assim? Você tem que entender o seu corpo. Se tem dia que você está voando, caraca, aproveita esse dia. Continua, né? Faz, né? Aproveita esse dia, aproveita isso. Agora, Sim. se tem dia que você está mais cansado, então vamos tentar ali ler uma jurisprudência, fazer questão. Se essa matéria não está rendendo hoje, muda para outra matéria. Sim. De repente, revisa um outro conteúdo. São estratégias para quê? Para que você renda nesses dias que você não está tão bem e que você também vá treinando seu corpo para estudar sempre. Estudar no dia que você está melhor e no dia que você está pior. O Sim. importante é você estar sempre estudando. E Criar aí eu fui hábito, né? criando. Aí eu fui criando essas estratégias próprias aí. Sim, mas sabe que eu vejo um padrão nisso, né? A maioria das pessoas que eu converso aqui, né, que tiveram resultados assim, elas não sabem exatamente quantas horas elas estudaram, né? Porque ela fazia o melhor que ela podia, tá se sentindo bem, continua estudando, né? Porque, pô, concurso é algo muito competitivo, cada vez mais competitivo. Não dá para encarar como se fosse um trabalho, sabe? Bater ponto ali, que, não, É já fiz o que eu tinha que fazer, vamos embora. É difícil você ter resultados assim, né? Você vai perder isso. competitividade. Por isso que eu não concordo com esses cursos que criam metas. Não concordo. Sim. Não sei nem se é o seu caso, se Não, você. eu coloco um cronograma. A gente trabalha muito com pessoas iniciantes em concursos, né? Por Ah, exemplo, tá. galera que vai fazer concurso de nível médio, a gente começou falando muito sobre concurso de nível médio, na verdade. Então, são pessoas que às vezes não têm a menor base São de cruas, direito, né? né? Eu, quando comecei a estudar, eu estudei, meu maior problema foi ler a Constituição, porque eu olhava aqueles termos e não entendia, né? E depois que eu fui aprendendo e tal. Então, a gente trabalha muito com isso. E aí, pô, eu sei que muitos que entram lá para pesquisar informações básicas sobre concurso, elas estão já num pós-edital. Elas estão pensando na decisão. A gente cria um cronograma inicial, por exemplo, de 2 horas. Né, que eu falo, pô, 2 horas, se você estudar de forma ativa, você já está iniciando, mas tenta puxar isso daqui para 4, dependendo, vai no seu limite. Aí entra essa lógica, a pessoa criou hábito de estudos, criou confiança, entendeu como funciona, vamos que vamos. E uma coisa que eu sempre falo, né, depende da pessoa, depende da matéria. Eu lembro da minha situação, pô, direito do trabalho, né, eu me especializei na área trabalhista, foi a área que eu trabalhei, direito do trabalho, processo do trabalho, eu conseguia ficar horas e horas estudando. Agora me bota para ler a Lei 101, lei complementar. Eu 15 também. Eu minutos eu também tô funciono morto. assim. Eu 15 funciono minutos assim eu tô também. morto, eu tenho que parar, sabe?
E tá tudo bem, né? Também funciona assim. Eu acho que todo mundo é assim, Todo né? mundo. Todo mundo tem uma matéria É que algumas pessoas tentam brigar com a própria natureza e não faz sentido, você está perdendo rendimento. Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso aí que eu prego também, é o autoconhecimento.